Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos a mais um vídeo do canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. Em se tratando de cinema ou mesmo de qualquer obra multimídia, ano após ano somos bombardeados com lançamentos de escopo e qualidades variadas. É uma quantidade infinita de conteúdo que pode atrair multidões ou encontrar o seu nicho, ou mesmo ninguém ter visto e depois de muitos anos algum doido resgatar, fazer comentários e iniciar uma peregrinação para que mais pessoas tenham oportunidade de experimentar e criar sua própria opinião. Sejam clássicos ou desconhecidos, o que todas essas obras têm em comum é que existe um esforço para que não desapareçam. Existe uma comunidade imensa de pessoas que dedicam boa parte do seu tempo livre para garimpar acervos empresariais e caseiros para resgatar e preservar material para esta e futuras gerações também. E é por isso que de certa forma essa é uma continuação do nosso último vídeo sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre algumas das mais curiosas mídias perdidas do cinema fantástico. Está no ar, Crônicas Infernautas. Abrimos o vídeo de hoje com The First Man on the Moon, de 1919. Considerado um dos primeiros filmes em longa-metragem de ficção científica, essa adaptação do livro homônimo de H.G. Wells, de 1901, foi dirigido por Bruce Gordon, prolífico ator de cinema mudo em sua primeira incursão na carreira de diretor. Hoje, somente uma sinopse e fotos de produção sobreviveram. Além do evidente fator histórico, esse filme está nessa lista representante de uma enormidade de obras rodadas até o final dos anos 40. A questão é que esses filmes, muito antigos, eram feitos com o uso de nitratos na composição do próprio filme. Compostos altamente inflamáveis que não somente deterioravam as latas de filmes, mas causavam incêndios nos galpões de armazenamento, o que provocou a perda de milhares de obras. Existem estimativas em que algo entre 75% até 90% dos filmes feitos antes de 1929 estão perdidos para sempre. Embora esse seja mais um chute calculado do que um número próximo da realidade, porque não tem como se classificar essa quantidade toda. Mas nessa categoria também está o nosso próximo filme, London After Midnight, de 1927. Esse provavelmente é o filme de horror mais procurado de todos os tempos. Essa obra foi dirigida e estrelada por duas lendas do cinema de horror mudo, respectivamente Tod Browning, que viria a dirigir Drácula, de 1931, e Lon Chaney, o Homem das Mil Faces, que impressionou milhões com O Fantasma da Ópera, de 1925. Na trama de London After Midnight, um homem é encontrado morto em sua casa em Londres quando Burke, interpretado por Chaney, um representante da Scotland Yard, questiona as testemunhas e conclui que se trata de suicídio, mesmo com sérias objeções de seu amigo e vizinho. Anos depois, esses vizinhos passam a avistar que, na até então abandonada mansão onde a morte ocorreu, dois novos inquilinos, um homem assustador de cartola e dentes afiados, novamente Chaney, e uma mulher pálida e calada vestindo um longo robe. Burke é chamado novamente para investigar as estranhas aparições e se percebe que talvez a conclusão para a morte do antigo habitante da mansão tenha sido um pouco precipitada demais. London After Midnight foi o maior sucesso comercial da longa parceria entre Brown e Chaney, rendendo mais de 7 vezes seu orçamento de produção, mas cuja única cópia conhecida pereceu após um incêndio de grandes proporções no arquivo da MGM em 1965. Contudo, o interesse do filme não cessou. Em 2002, o canal TCM, em parceria com o preservacionista Rick Schmidlin, levaram ao ar uma versão reconstruída, de 45 minutos, usando como base o roteiro original e as fotos existentes para recriar a trama. Como curiosidade, o único pôster original conhecido para o filme foi arrematado em um leilão por $478 mil, sendo a maior quantia já paga por um pôster em leilões. Na época, um lance anônimo, e depois foi revelado que essa compra foi feita pelo guitarrista do Metallica, Kirk Hammett, que de verdade possui uma coleção particular desses itens, inclusive já foram exibidos em museus pelo mundo.
Enquanto o filme em si, apesar de provavelmente perdido para sempre, em setembro de 2021, um fragmento do filme de 15 segundos muito danificado foi encontrado e divulgado e uploadado para o Internet Archive. Conforme os anos avançam e a preservação vai se tornando mais fácil, poucos filmes inteiros se perderam, mas histórias e notórias ausências ainda estimulam a imaginação dos fãs de horror, como por exemplo em The Slaughter, de 1971. Michael e Roberta Findlay eram um casal muito ativo no cinema exploitation e já falamos aqui pelo menos de 2 filmes. Tenement, dirigido por Roberta, e Shriek of the Mutilated, dirigido por Michael. Mas uma de suas obras, The Slaughter, foi uma tentativa de usar os recentes crimes de Charles Manson como mote para vender um roteiro rasteiro e sem vergonha. The Slaughter foi um fracasso em bilheteria, foi esquecido pelo público e poderia ser um filme como outro qualquer que poderia passar batido até pelos fãs de exploitation. Não fosse o fato de que anos mais tarde, o diretor Alan Shackleton comprou os negativos, fez uma nova edição, gravou ele mesmo um novo final, relançando o filme em 1976 com o título Snuff, que gerou uma péssima reputação por si só. Ainda que Snuff esteja vastamente disponível para quem quiser assistir, o corte original dos Findlay, com cenas adicionais, uma outra montagem, jamais ressurgiu e hoje é considerado uma obra perdida. Assim como é Last House on Dead End Street, de 1974, o corte original. Pequena obra escrita, dirigida, produzida e estrelada por Roger Watkins, que conta a história de um ex-detento que, libertado da cadeia, se associa a um produtor para fazer alguns, digamos, filmes estranhos e ganhar um dinheiro fácil. Quando surge a oportunidade de se vingar contra quem lhe colocou na prisão, digamos, também com as câmeras rodando. Esse filme é notório por possuir cenas gráficas e perturbadoras na metade final, que fez muitos questionarem na época se não estavam assistindo a um snuff genuíno. Não ajuda que todos do elenco foram creditados com pseudônimos e não fizeram praticamente nenhum outro filme depois desse. Eu já escrevi sobre Last House on Dead End Street há muitos anos no Boca do Inferno, recomendo se vocês tiverem curiosidade ou interesse de dar uma lida, o link vai ficar na descrição do vídeo, por isso eu não vou me alongar muito sobre isso. Mas, apesar de ser bem amador e obscuro, ainda acho que merecia ser mais visto. Mas mais desconhecido que a versão de 77 minutos existente, o diretor Roger Watkins realizou um corte com nada mais, nada menos do que 3 horas de duração, quando o título da obra era The Cuckoo Clocks of Hell, e que se pretendia exibir em Cannes e posteriormente no Festival de Berlim de 1973. Existem relatos que após uma exibição teste desse corte original num cinema pequeno nos Estados Unidos, o público ficou tão revoltado com as cenas de violência que chegaram a incitar um quebra-quebra no cinema, e inclusive nos arredores. Se isso aconteceu mesmo, ou se é um exagero do diretor ou lenda urbana, eu não encontrei nenhuma evidência dessa confusão generalizada, mas a fama permaneceu. Fato foi que o filme foi rapidamente tirado de cartaz e o diretor forçado a picotar para a versão conhecida antes que mais problemas fossem associados ao nome dele, que inclusive optou por ocultar sua identidade nos créditos do agora renomeado Last House on Dead End Street. A exibição em Cannes e Berlim evidentemente jamais ocorreu e o material cortado jamais ressurgiu. Acredita-se que tenha sido destruído, mas rumores indicam que talvez esteja em um arquivo em Nova York. Roger Watkins faleceu em 2007 com somente 58 anos e uma carreira menos prolífica do que merecia, e até hoje The Cuckoo Clocks of Hell, para desagrado dos seus poucos mais fiéis fãs, está desaparecido. Chegou a hora de falarmos sobre Cannibal Holocaust de 1980, A Cena das Piranhas. Esse é um filme cujo título precede a fama, mas se eu preciso falar sobre a obra-prima do cineasta italiano Ruggero Deodato, para quem nunca teve contato, o filme conta a história de um antropologista interpretado por Robert Kerman que se embrenha na mata amazônica para buscar pistas sobre uma equipe de filmagem que procurava fazer um documentário sobre uma tribo canibal e acabou desaparecendo. O personagem de Kerman só encontra esqueletos e as latas com as filmagens
sem corte, que ele traz novamente para a civilização. E aí na segunda metade do filme, o antropologista exibe o achado para os chefes de uma estação de TV que pretendem exibir o material, revelando, sem cortes, o comportamento condenável da equipe de filmagem em seus últimos dias, escalando para algo brutal e sangrento, incluindo sequências que por motivos óbvios jamais estariam em qualquer produção nos dias atuais. Entre banimentos, acusações e até a prisão do diretor, chamar Cannibal Holocaust de controverso é um eufemismo, mas curiosamente uma cena não entrou no filme e hoje é considerado uma mídia perdida. Popularmente conhecida como Cena das Piranhas, no roteiro é descrita como um guerreiro Shamatari que, ferido em batalha, é capturado pela tribo Yanomami e tem a perna amputada. Ele é amarrado a um tronco na beira de um rio e lentamente baixado nas águas infestadas de piranha para serem comidos vivos. A questão é que Deodato queria usar piranhas de verdade, e como os bons animais selvagens que são, controlar os peixes se tornou uma tarefa impossível. E somado com problemas com a câmera subaquática, o diretor achou por bem limar a cena e seguir adiante. Apesar de rumores falsos que essa cena teria sido incorporada em lançamentos internacionais obscuros em VHS, fato é que a única prova que essa cena existe são essas duas fotos de produção que eu mostro aqui na tela agora. Se as filmagens sobreviveram, o seu paradeiro é desconhecido. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o corte perdido, mas parcialmente encontrado de O Enigma do Horizonte, de 1997. Paul W.S. Anderson já tinha uma certa reputação quando conseguiu, contra todos os prospectos, criar um filme divertido e rentável com sua adaptação de Mortal Kombat 2 anos antes. Querendo saltos mais arriscados do que produções voltadas para o público mais jovem, seu próximo projeto, uma obra mais ambiciosa e polpuda de horror e ficção científica, roteirizada por um profissional também estreante, foi um retumbante fracasso de bilheteria. Os nomes do calibre de Lawrence Fishburne e Sam Neill falharam em trazer público, e dos 60 milhões de dólares de orçamento, fora os custos de marketing, só rendeu 42 milhões de bilheteria. A história, para quem não conhece, se passa no futuro de 2047, onde um grupo de astronautas são enviados para uma missão de resgate em uma nave até então desaparecida, mas que foi reencontrada orbitando Netuno e enviando um sinal fraquinho de SOS. Buscando na nave por sobreviventes, essa nave que se chama Event Horizon, que dá o nome ao título original, eles descobrem não somente que toda a população morreu, aparentemente, mas que ela possui um motor experimental que criou uma fratura no contínuo do espaço-tempo, saindo brevemente do universo conhecido, permitindo que uma força maligna possuísse os tripulantes e a própria espaçonave. Com o tempo, a visão de Anderson se provou e hoje o Enigma do Horizonte é digno de culto. Contudo, a pressão da Paramount para um lançamento antecipado causou várias dores de cabeça para a equipe. O acordo era que após as filmagens o diretor teria 10 semanas para o processo de edição, até aí uma quantidade de semanas normais para esse tipo de atividade. Mas o estúdio encurtou para 4 semanas somente. E aí o corte original foi feito às pressas e tinha 130 minutos de duração. Por conta dessa pressa, a primeira vez que os executivos da Paramount viram o filme foi junto com o público em uma exibição teste. Foi uma péssima ideia. Isso foi um massacre. Os executivos ficaram chocados, desmaios no público foram relatados graças à quantidade de sangue, violência e horror na tela. O estúdio demandou um novo corte e por volta de 30 minutos foram cortados dessa versão, fechando a conta com os 96 minutos que conhecemos hoje. Uma decisão que tanto o diretor quanto a própria Paramount se arrependeu devido à popularidade futura do filme. Em entrevista, Anderson afirmou que para ficar do jeito que queria só precisava dar uma podadinha, um cortinho nas pontas, 10 minutos só precisariam ser cortados para melhorar o ritmo, mas mantendo todo o terror intacto. E aí das cenas, talvez o principal destaque de quem assiste é o pesadelo da orgia de sangue, que foi severamente cortado, incluindo algumas cenas de violência sexual interpretadas por atrizes de cinema adulto contratadas especificamente para fazer essas cenas, envolvendo encontros também nada amistosos entre brocas e dentes, traumas contundentes contra ossos e outras regalias, além de outras cenas violentas ou perturbadoras que originalmente eram mais longas.
Embora muito seja comentado e essas cenas estejam bem documentadas, o fato é que na época não se tinha tanto apreço a cortes como hoje, e alegadamente os negativos originais foram localizados em uma mina de sal na Transilvânia, porém deteriorado demais para que qualquer tipo de restauração ou transferência pudesse ser feita. Em 2006, para o lançamento em DVD, algumas dessas cenas com efeitos especiais incompletos ou sem remixagem de som foram até localizadas, inseridas como bônus da edição especial em DVD, como, por exemplo, a cena completa da orgia de sangue, que eu já comentei agora há pouco, e outras cenas menores, mas todas em péssimas condições. Existiam rumores de um VHS contendo Anderson's Cut do filme que apareceram em 2012. Contudo, a despeito de todos os esforços da distribuidora Scream Factory, tanto tal VHS quanto qualquer outra pista não se mostraram frutíferas para o lançamento da edição de colecionador em Blu-ray no começo do ano passado. Embora esse lançamento esteja recheado do melhor conteúdo que existe no momento sobre o filme, infelizmente Anderson's Cut, se ainda existe em algum lugar que não seja nos confins do universo inexplorado, não está acessível aos nossos olhos, infelizmente. E por enquanto é só, pessoal. Gostaria de agradecer demais a sua visita. Se você gostou do vídeo de hoje, like, comentário, inscreva-se, sininho, papapá. Deixe nos comentários temas para as futuras Crônicas Infernautas. Quem sabe sua sugestão não vira um vídeo no futuro. E também gostaria que vocês acessassem o site bocadoinferno.com.br, porque lá tem artigos, críticas e notícias atualizadas diariamente com tudo do melhor e do pior também do cinema fantástico. Eu vou ficando por aqui. Voltamos em breve para um novo vídeo, uma nova reviews, uma nova Crônicas Infernautas ou sabe lá o que. Um grande abraço e até lá. Tchau!